Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. Gente, antes de mais uma história da saudade, peço a vocês, deem aquele like, façam aquele joinha, acione o sininho. Vamos, isso fortalece o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever, hein? Ok? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma paixão por uma menina custou a vida do meu pai. Eu me chamo Patrícia e me lembro como se fosse hoje de um fato que aconteceu há 15 anos atrás em minha família, que me trouxe uma tristeza enorme, uma tristeza muito grande. Estou me referindo aqui do dia da separação dos meus pais. Era uma tarde chuvosa de novembro de 1997. A situação dos meus pais já não vinha bem há algum tempo. E nessa tarde chuvosa de novembro, tão logo meu pai chegou em casa, ele veio em minha direção, me abraçou e disse que me amava muito, porém que estava indo embora de casa, pois não poderia mais continuar casado com a minha mãe. Eu tinha apenas 6 anos, era muito apegado ao meu pai, e aquela notícia para mim foi a pior notícia do mundo. Foi um choque que eu levei. Me lembro com exatidão de meu pai colocando suas roupas nas malas. Me lembro de minha mãe próxima a ele perguntando se era aquilo mesmo que ele queria. E me lembro do quanto eu chorei ao ver o meu pai saindo de casa e se despedindo de mim com uma mala em cada mão. Foi uma fase muito difícil na minha vida. Por mais que a minha mãe tentasse me explicar que havia sido melhor daquele jeito, eu não conseguia entender o porquê deles terem deixado de se gostar. Por quê? Vocês se gostavam tanto, se amavam tanto, por quê? Por que o amor tem que acabar? Por que um casal tem que se separar? Apesar de estarem separados, o meu pai vinha toda semana me ver. Ele e mamãe conversavam normalmente, só que agora como amigos ou sei lá o quê. E isso tudo me deixava mais confuso ainda. Eu pensava, horas, se eles se separaram porque não se davam bem, brigavam demais, como é que agora, separados, eles conversam? Se eles se falam normalmente, se meu pai vem aqui em casa, por que eles não podem viver mais juntos? Não adiantava, por mais que me tentassem explicar, aquilo não entrava na minha cabeça. E eu passei a ter muitos problemas com isso. Eu comecei a ter problemas na escola, pois eu não queria que ninguém soubesse que os meus pais eram separados. Eu falava assim para mim mesma que eu não tinha pai, mas eu tenho pai. Bom, passei a ser uma menina retraída. Passei a ser aquela menina com problemas para se concentrar. Precisei, inclusive, passar a frequentar a sala da psicóloga da escola. E com o tempo, eu passei a entender melhor a separação dos meus pais. E conforme eu fui crescendo, eu percebi que eu também não era a única que vivia aquela situação. E por fim, acabei aceitando. Mas o meu maior sonho era que meus pais voltassem a viver juntos. Só que o meu sonho foi ficando cada vez mais difícil de acontecer, principalmente porque depois de 3 anos separado da minha mãe, meu pai conheceu outra mulher e acabou indo morar com ela. Tudo bem, eu já entendia que os meus pais não davam certo juntos. Eu aceitava aquela situação. Mas quando meu pai levou essa mulher para morar com ele, eu me revoltei de novo. Eu não aceitava de jeito nenhum que ele tivesse outra mulher, que ele tivesse levado aquela mulher para morar com ele. E mais uma vez, eu passei a ter muitos problemas, agora com o meu pai. Pois ele queria que eu conhecesse a sua nova mulher, queria que eu aceitasse aquilo como algo normal.
e eu estava irredutível, eu não queria nem saber o nome dela, muito menos quero conhecê-la. Porém, depois de muita conversa e insistência, meu pai acabou me convencendo em um dia sair com ele e sua nova mulher, que se chamava Débora. E logo na primeira vez que eu a vi, eu já não fui com a cara dela. Meu pai nessa época estava com 43 anos, Débora apenas 20. E sinceramente estava na cara que ela estava com meu pai por algum interesse. Mas não adiantava dar murros em ponta de faca. O meu pai gostava daquela moça. Então eu resolvi não interferir mais na vida dele. Aquela era uma escolha dele e ponto. E não demorou muito para os primeiros problemas surgirem. Débora deu de começar a querer sair com amigas da idade dela para ir em baladas. Meu pai, claro, não queria que ela saísse, mas mesmo assim ela saía. E aí começaram a acontecer brigas e mais brigas entre meu pai e Débora. E um dia, quando Débora foi a uma festa, meu pai resolveu segui-la. E lá na festa, eis que ele pega no flagra Débora beijando outro homem, se esfregando e beijando outro homem. Foi a maior confusão. Meu pai partiu para cima dos dois e, muito nervoso que estava, acabou agredindo tanto o rapaz como a Débora. Se bem que, na minha opinião, culpada era ela, mas ele agrediu tanto um quanto o outro. E ali mesmo, naquela danceteria, ele colocou o ponto final no relacionamento com ela. O que o meu pai jamais poderia imaginar é que, ao sair daquela danceteria, como se falava antigamente danceteria, ele seria seguido por alguns amigos de Débora que queriam pegá-lo a qualquer custo, por ele ter dado uns tapas nela dentro daquele lugar. E quando faltava apenas um quarteirão para o meu pai chegar em sua casa, eis que 2 carros o fecharam. E ali na rua começou a sessão de espancamento, de pancadaria. Ao todo, 6 rapazes, ou melhor dizendo, 6 monstros, espancaram meu pai. Chutes, socos e até uma barra de ferro foi usada para bater em meu pai. Moradores daquela rua ouviram os gritos de socorro do meu pai. Ligaram para a polícia e aqueles monstros só pararam de bater nele quando ouviram as sirenes das viaturas se aproximando, pois fugiram dali como ratos de esgoto, como covardes, como desumanos. Quando os policiais chegaram, encontraram meu pai em estado lastimável. Porém, ele ainda respirava e foi socorrido. Só que assim que chegou no pronto-socorro, meu pai faleceu. Meu pai morreu. A tristeza pela morte do meu pai quase me levou à loucura. Eu que já sofria em ter de viver em casa sem a presença diária dele, imagine agora que eu sabia que nunca mais voltaria a vê-lo. E pior, que ele foi muito espancado, ele foi muito judiado. Demorou um tempo, mas a polícia acabou conseguindo capturar os agressores do meu pai. Eles foram presos, julgados e condenados por homicídio doloso, homicídio com intenção de matar. Só que eu sei que hoje já gozam da liberdade condicional. Você pode ser condenado a 20, 30, 40 anos, sei lá, mas depois de 4, 5, 6 anos você é solto. E assim todos já estão em liberdade condicional. Se os meus pais tivessem tido um pouco mais de tolerância um com o outro, quem sabe hoje a história poderia ser bem diferente. Mas, infelizmente, a separação dos dois acabou culminando nesta tragédia, que sempre irá me trazer dor, tristeza, saudade. E principalmente, imaginar da forma que ele foi morto me dá uma tristeza tão profunda que eu quase morro só de imaginar o que ele passou nas mãos daqueles
facínoras. E por causa de quem? Por causa de uma paixão por uma menina que era, sem dúvida alguma, desmiolada. Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Uma paixão por uma menina custou a vida do meu pai. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.